Gente, o episódio começa basicamente com a Tara curtindo a decoração de casamento que ela fez pro ritual com o Tong. Porque parecia, sério, parecia um cenário de casamento, ela tava toda de branco, tava lindíssima, né, pra variar. E aí ela prepara o cenário todo pra devorar o Tong, aspas, mas ela não contava com a persistência do Mark e do Nakan. Eles foram atrás da Tia Wan, aquela vampira que fazia poções, remédios e whatever lá. E eles contaram pra ela toda a verdade e ela topou ajudar eles. Ela ficou bastante chocada, inclusive, em saber que ela vinha até então ajudando a Tara a fazer o que ela vinha fazendo. Ela não tinha ideia de que o que na verdade ela fazia era eliminar todos os Golden Bloods quando eles completavam 21 anos e não proteger, que era o que ela contava pra todo mundo. A Tia Wan fez o bem bolado dela lá, preparou uma poção que ajudou a distrair os seguranças e também preparou uma que ajudaria a enfraquecer os poderes da Tara. Porém, pra chegar perto da Tara, o que o Nakan fez? Ele fingiu que estava do lado da Tara pra distrair ela e então ele injetou a poção nela. Com isso, o Mark fugiu com o Tong pra um lugar ali próximo. Eles se abraçaram, ficaram super aliviados de terem se visto. O Tong até falou que achou que teria sido a última vez que ele tinha visto o Mark antes deles se despedirem quando ele se entregou. Mas aí a Tara começou a ameaçar os dois, falando que quanto mais eles demorassem pra se entregar, que ela ia matar mais gente pelo caminho. E foi o que ela realmente começou a fazer. Vendo aquilo tudo acontecendo, o Tong falou pro Mark: você sabe que só tem uma solução, né? Ele tava falando realmente de se eliminar. E aí, gente, eu finalmente entendi qual era o tal do plano de eliminar o Tong. Seria o Mark beber todo o sangue do Tong, infelizmente acabando com a vida dele, mas fazendo com que ele ganhasse poder suficiente para enfrentar a Tara. E nesse momento o Mark ele fica em total negação, ele não quer fazer isso de jeito nenhum, mas o Tong fala para ele: me deixa ficar com você para sempre. Se você beber o meu sangue, eu vou estar com você. De outro jeito, mas vou estar. O Mark hesita bastante, eles se abraçam, dançam juntos durante um tempo. Os dois choraram muito, mas ele acaba entendendo que é o que ele tem que fazer e ele faz. E, gente, ficou uma cena tão linda, forte, tocante, sabe? Mas aí o Mark acabou pegando o sangue dourado, deixando ele lá, indo atrás da Tara. Ele enfrentou ela, chegou derrubando tudo, ela falou pra ele sobre ele ficar sozinho pra sempre caso ele matasse ela. Nesse momento ele hesitou, ela chegou a ferir ele, mas aí o Nakan veio pra salvar a pátria. Ele segurou ela e falou pra ele: não hesita. Ele levou um tempo pra processar o que estava acontecendo, mas ele acabou fazendo. Só que quando ele foi atingir a Tara, ele acabou indo com muita força, então ele atravessou a Tara, consequentemente ele atravessou o Nakan, então ele acabou infelizmente eliminando o Nakan também. E antes de partir, o Nakan agradeceu a ele e falou pra ele que ele ia ajudar ele a encontrar a pessoa especial dele. O Mark nesse momento vai em prantos até o Tong novamente, ele chora demais, não se conforma e ele dá um último beijo nele. Quando ele dá esse último beijo, o poder do Golden Blood faz com que o Tong volte à vida por uns momentos, e aí o Tong fala pra ele: eu ainda tô muito perto da morte, então pra eu ficar com você só se eu fosse imortal. Nesse momento o Mark entende que ele está sugerindo se tornar um vampiro também, ele pergunta pra ele se ele tem certeza, e aí o Tong fala: eu faria qualquer coisa que me permitisse ficar com você. O Mark morde o próprio punho e dá o sangue dele na boca do Tong. O Tong fica em convulsão por algum momento, depois ele fica desacordado e aí a série vai pra um tipo de sonho onde tudo tá preto e branco, e aí ele chega perto de uma rosa, beija a rosa e tudo volta a ter cor. E aí nesse momento o Tong volta à vida, só que agora como vampiro. E aí ele fala: eu voltei pra você. E o Mark fala: bem-vindo de volta, Tong. E aí eles se beijam. E é lindo, gente. Lindo, e vamos combinar, um casalzão do caramba e agora imortal. Tem coisa melhor do que isso? Eu acho que não. Nisso a série vai para um tipo de narração do Mark sobre como a vida deles está agora, e dentre as várias coisas que eles estão fazendo juntos, além de viverem felizes e lindos e maravilhosos, eles meio que estão observando para ver se eles encontram outras crianças que são Golden Blood, mas cuidando delas da maneira deles, inclusive contando para elas o que elas realmente são. Eles fizeram isso com uma das crianças no episódio, e eles também estão tentando desenvolver uma fórmula que seria um Golden Blood sintético, tanto para que nenhum Golden Blood tenha que ser sacrificado, quanto para que outros vampiros tenham a sensação que o Mark passou a ter, que foi a de voltar a sentir amor, voltar a sentir cheiros, de ter emoções, enfim. Ele falou do quanto isso seria importante para que a harmonia entre humanos e vampiros pudesse permanecer. E aí no fim do episódio eles estão escolhendo um destino para tirar férias juntos, e acaba rolando de ser a França, e eles fazem um take super fofo, super lindo, dando um beijo de cabeça para baixo em plena Torre Eiffel, gente, muito chique. Nada que um fundo verde não possa providenciar, não é mesmo?
E aí depois eles estão num banco, em teoria, na França, fazendo um take super fofo, super romântico, no qual o Tong fala pro Mark que agora o pra sempre só é possível por causa dele. E o Mark dá risada, meio que achando brega, mas é muito fofo. Depois disso a série faz um take final, tipo um pós-crédito, sabe? Onde eles estão no escritório conversando sobre o Mark ter achado ou não alguém pra ser assistente dele. E o Mark fala que não achou ninguém pelo trabalho lá ser muito complexo. E aí o Tong fala, quero me candidatar. Ele fala, beleza, mas aí você tem que cumprir alguns requisitos. Estar de prontidão 24 horas por dia. E aí o Tong fala, beleza, eu não preciso dormir. O Mark continua. Tem que dar um beijo no presidente a cada hora. E aí ele fala, beleza, você não pode fazer, tudo bem. Aí o Tong puxa ele, dá um beijo. E aí depois disso o Mark fala, quando o presidente estiver com fome, o secretário precisa estar à disposição para dar o que ele quiser até ele ficar satisfeito. E aí ele dá uma mordida na orelha dele, já vai indo pra cima, e o Tong fala, senhor presidente, aqui não é um lugar pra isso. E aí o senhor presidente olha pra ele e fala, então, você esqueceu que isso aqui tudo é meu? E aí, gente, ele corre pro abraço, deita ele na mesa, começa a abrir a camisa dele. Tong também começa a abrir a camisa dele, eles fazem um take super delícia. E aí o Tong interrompe pra perguntar se ele já tá contratado. E o Mark fala, então, você tem que passar no período de experiência. Pega ele e continua beijando, e aí o Tong fala, espera, mas já acabou o expediente? Aí o Mark fala, o que que tem? Ele, então, minhas horas extras. E aí o Mark fala, beleza, me fala quanto você quer, que eu pago sem reclamar. E aí a série termina com os dois se pegando em cima da mesa e eu amei, gente. Não sei porquê, mas essa vibe dos moços vestidos de terno se pegando deixa tudo mais interessante. Sobre a série, achei sim uma série boa no geral, um chip absolutamente lindo, esses dois meninos juntos é um absurdo de tão maravilhosos que eles ficam juntos. A única coisa que eu acho que dá pra melhorar com o tempo, e eu realmente espero que melhore, por exemplo, em Only Friends Dream On, que é o próximo que eles devem fazer juntos, é o beijo, que eu acho que se eles deixarem o beijo um pouco mais encaixado, acho que vai ficar um negócio assim, bem difícil de bater, viu? Porque é um chip realmente muito bonito. E outra coisa que precisa muito ser mencionada, a trilha dessa série é um negócio impressionante. As 3 músicas, a música que o Joss canta, a música que o Gawin canta e a música que eles cantam juntos, são maravilhosas demais, assim, é uma trilha incrível. Enfim, se não assistiram ainda, recomendo, se assistiram, espero que vocês tenham gostado também. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!